Recording is on. Vou abrir o nosso Evangelho. Capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Perdoem, para que Deus possa lhes perdoar. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão a misericórdia. Se perdoarem as faltas que os homens cometem contra vocês, também receberão o perdão do meu Pai Celestial. Mas se não perdoarem os homens quando forem ofendidos, meu Pai Celestial também não nos perdoará. Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Item 3. Se um irmão pecou contra vocês, vão e acertem a falta em particular com ele, e se ele ouvir, terão ganho seu irmão. Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, quantas vezes terei que perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Será até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: Você deve perdoá-lo não apenas 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. Mateus, capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. O 4 é bastante extenso, então eu termino por aqui para a Débora poder falar depois. Eu vou fazer a prece. Vamos nos conectar com a espiritualidade e nos harmonizar. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Pai, agradecemos por estarmos aqui reunidos para estudarmos a doutrina espírita e que possamos compreender e praticar a nossa doutrina, independentemente das adversidades que enfrentamos durante a vida terrena. Cada aula, uma nova oportunidade de aprendizado. Agradecemos por toda a espiritualidade aqui presente e todos os encarnados e desencarnados. Pedimos vibrações dos mentores espirituais da Casa Luz Eterna para que auxiliem e abençoem a Débora, que fará a palestra de hoje. E que possamos, Pai, praticar esses ensinamentos. Obrigada, Senhor, e pedimos permissão. Não sei se caiu a internet. Caiu a minha internet, me desculpem. Tudo bem, pode continuar. Então, só para finalizar, obrigada, Senhor, e pedimos permissão para abrirmos o trabalho de hoje. Que assim seja. Débora, tens 35 minutos para falar. Ok. Muito obrigado pelo convite também, pela oportunidade. Uma boa noite a todos. Que nós possamos, através deste trabalho de amor, de caridade,
nos conectar e receber todas as bênçãos necessárias para os nossos males físicos e espirituais. Como disse a Virgínia, nós precisamos uns dos outros, das vibrações, das energias, e este trabalho, ele só vai ser conduzido por mim, mas com certeza a vibração de cada um me ajuda, me fortalece e me ampara para que este trabalho possa ser realizado com sucesso. E quando eu digo sucesso, é aproveitamento, né? Cada um à sua maneira e com a sua necessidade. O capítulo 3 do Evangelho, que foi o que foi me pedido, né, para estudar, há muitas moradas na casa de meu pai, ele nos faz refletir sobre muitas questões. É um capítulo até de certa forma bem complexo e talvez eu não conseguiria falar sobre todo ele nestes 35 minutos, por causa da minha dificuldade, né, de compreensão. Então, eu decidi pincelar alguns itens que eu considerei mais importante. E nos faz refletir, então, como eu estava dizendo, sobre muitas coisas, né? Principalmente sobre Deus e sua grandeza, né? Sobre a sabedoria divina, sobre a nossa conduta religiosa, sobre a que viemos, né? E qual é o nosso papel neste mundo, neste lugar. Este capítulo, no primeiro item, tem uma mensagem de João, capítulo 14, versículo 1, 2 e 3, que diz assim: que o vosso coração não se turbe, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar. Eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. Quando na primeira frase a gente lê que o vosso coração não se turbe, a mensagem que eu recolhi é que diz assim: não se envenene, não se desespere, não se desarmonize. Crede em Deus, crede também em mim. Ele quer dizer, tenha fé, saibam conhecer e buscar a verdade. Porque há muitas moradas na casa de meu pai. E uma delas, e talvez a principal delas, é a nossa casa mental. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E nós sabemos disso. Porque eu me vou para vos preparar o lugar, espaço onde pertença ou peregrine, porque levando do grego para o hebraico e para o aramaico, lá na língua original, na palavra lugar, cabe esta expressão, né? Espaço de pertencer ou de peregrinar. Então, o que Jesus quer dizer com isso, né? Que ele vai nos preparar o lugar, né, aonde nós
reencarnaremos, né? Planejamento reencarnatório. Eu voltarei e vos retomarei para mim. Porque ele nos acolhe sempre em todas as nossas dificuldades, né? Ele nos ajuda em cada encarnação, como uma mãe no início dos nossos dias, que nos alimenta, que nos conduz, que nos ensina a caminhada, assim Jesus também faz conosco, né? Ele nos encaminha, nos conduz, e a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. Aonde Jesus está? Jesus está no topo evolutivo, né? Ele é o espírito mais evoluído que passou por aqui. E é lá que ele nos quer, né? E é lá que nós estaremos com ele. Mas é necessário que a gente faça essa caminhada, né? Esse processo evolutivo individual de cada um. E aí também, né, eu sempre acho, comento, quando a gente fala sobre essa questão reencarnatória, eu sempre falo assim aqui para os nossos, na nossa linguagem, né, de ainda espírito em aprendizagem e, e ainda com bastante a aprender, né, ao meu entender, eu sempre comparo que a vida é uma viagem de trem, né, e os vagões são as nossas encarnações, né? E uns descem, outros sobem. Cada vez que a gente pega este trem, né? A gente tem aprendizados, a gente tem sensações, emoções, decepções, né? Nós sofremos, mas também somos felizes. E esta é uma viagem do nosso espírito pela vida que é eterna. A erraticidade, aonde o espírito fica quando ele não está encarnado, né? Eu comparo uma rodoviária, aonde o espírito fica ali esperando por um tempo, né? O próximo trem. E entre uma encarnação e outra, né? Ele fica na rodoviária. Mas quando falamos de moradas, o que vem na nossa cabeça? Há muitas moradas na casa de meu pai. E nós imaginamos tantas coisas, né? O universo, o sistema solar, todos os planetas, os países, né? As casas, as culturas diferentes, a pobreza e a riqueza, a doença, a cura, a felicidade, a tristeza, o corpo. O nosso corpo é uma morada também, né? E só um minutinho. E o nosso corpo, então, ele é também uma morada. Apesar de toda essa nossa imaginação, né, nós sabemos que existe vida no universo todo, né? Inclusive no livro dos Espíritos, na pergunta 55, né, a pergunta é: todos os globos que circulam no espaço são habitados? E aí a resposta é sim. E o homem da Terra está longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, existem homens que se julgam muito superiores e pretendem que apenas este pequeno globo tenha o privilégio de abrigar seres com a capacidade de raciocinar. Orgulho e vaidade. Estes homens acreditam que Deus criou o mundo só para eles. Então, por esta resposta, a gente já consegue entender a grandeza da criação divina, né?
e a superioridade disso tudo, que não nos cabe muitas vezes interpretar. Então, como eu estava dizendo, né, nós podemos avaliar através de tantos olhares, né, o que significa estas moradas. Mas o nosso corpo é a principal morada, a morada do nosso espírito. E no segundo item, quando ele diz que os diferentes estados da alma na erraticidade, que ele vem nos falar sobre isso, ele nos mostra, né, que o nosso corpo, ele é a casa do nosso espírito e nos permite muitas considerações, né? E quando falamos da erraticidade da alma, a gente volta lá na história do trem, né? Que chamamos da rodoviária de erraticidade do espírito. A alma é o nosso corpo, é o espírito encarnado, né? Então, enquanto encarnado, nós chamamos de alma. Então, o que seria a erraticidade da alma, né? A vida estagia no mineral, no vegetal, no animal e no hominal. Cada lugar destes é um mundo, com ensinamentos, com esclarecimentos, com experiências, com burilamento. E a rodoviária é da alma, né, o nosso campo mental, que é o lugar onde o nosso pensamento se forma. Observemos deste modo a natureza do nosso campo íntimo e nos acautelemos para o futuro, porque sem dúvida há inúmeras moradas no universo infinito. Mas viveremos escravos ou senhores no templo do bem ou no cárcere do mal, que tivermos escolhido para nossa residência nos caminhos da vida eterna. Então, somar semelhantes valores ao bem ou ao mal, melhorando condições ou agravando problemas em nossa própria vida, será sempre questões de atitude pertinentes a nós mesmos. Nós criamos o mundo que queremos viver. E é dentro das nossas escolhas que formamos o nosso lar mental e espiritual. Lembremos-nos de que não há céu para quem não edificou o paraíso em si mesmo. E aprendemos, sobretudo, a sentir com amor, a fim de que o amor nos eduque, nos cure. Se um bem que não tenhamos feito gerar algum mal, a responsabilidade é toda nossa. E nós formamos estas situações, geramos cada ato nosso, né, ou bom ou ruim, é como se fosse um tijolinho que a gente estivesse colocando, né, nessa casa, nessa morada que nós queremos morar. E falando assim, eu lembro de uma historinha que o pai sempre contava, desde que eu era mais jovem, e que cabe muito nessa reflexão, que conta a história, assim, de que um senhor, né, bem financeiramente bem abonado, tinha uma mansão, uma casa muito grande, muitos empregados. Ele tinha motorista, ele tinha faxineira, ele tinha, enfim, jardineiro, né, pessoas que trabalhavam na casa para ele. E tempos foram passando e alguns funcionários, né, desencarnaram, foram para o plano espiritual. Passou mais um tempo, outro desencarnou, foi para o plano espiritual.
E ele foi ficando. Lá no final, bem velhinho, ele desencarnou. Quando ele chegou lá no plano espiritual, ele foi recebido por um espírito de luz que disse a ele que ele, conforme foi as obras dele aqui no plano Terra, ele tinha construído, né, uma casa lá no plano espiritual. E que ele, o espírito de luz, era encarregado de levá-lo até esta residência. E eles foram. E ele ficou impressionadíssimo, porque eles entraram num condomínio de luxo, uns casarões enormes, com jardins maravilhosos, e, e pela rua que passavam tinha flores, e ele ficou encantado. E de tempos em tempos, o espírito de luz dizia: Olha, o senhor está vendo aquela casa lá, aquela mansão lá, lindona? É do seu motorista. E ele foi ficando impressionado. Tá vendo aquela outra bonitona lá da outra esquina? É da sua diarista. E assim foi indo. Andaram mais uns quarteirões, uma casa muito bonita também, era do jardineiro. E assim ele foi indo, né? E foi indo, e as casas foram diminuindo, e a beleza foi também diminuindo do condomínio. E eles foram seguindo, de repente eles chegaram numa rua onde só tinha casebrezinho, bem humildes, e foram passando, e ele foi estranhando, né? Ele disse: Nossa, mas para onde o senhor está me levando? Eu estou levando o senhor para a sua residência. E assim foram seguindo. Lá no final, bem no final, tinha uma casinha, uma choupanazinha bem humildezinha. E ele disse: esta é a sua casa. E ele disse: Mas como? Eu passei lá por um casarão e o senhor disse que lá residia o meu motorista e lá na outra a minha diarista. Como que eu vim parar nessa casinha aqui? Aí ele disse: Porque eu lhe disse, lá durante a vida terrena, com as suas atitudes bondosas, né, de todos, eles foram adquirindo, construindo aqui no plano espiritual, a casa, né, de acordo com aquilo que eles estavam fazendo. Como o senhor nada fez, ainda agradece que tem esta casinha aqui para lhe abrigar. Claro que é uma historinha, né, assim, lúdica, para que a gente entenda que isso depende de nós, né? Que é aqui que nós construímos as nossas moradas, né? E há muitas moradas na casa do nosso Pai, sim. Assevera-nos o Senhor nas bênçãos da Boa Nova, né? Entretanto, viveremos naquela que tivermos erguido para nós mesmos, segundo o ensinamento do próprio Mestre, que manda conferir a cada um de acordo com as próprias obras. Repara, pois, como te situas no campo do mundo, compreendendo que o teu sentimento é a força a impelir-te para os círculos superiores ou para as esferas inferiores, onde tecerás teu ninho, teu lar, teu canto, né, teu mundo. Nós temos recursos para construir, né, a mansão que nós quisermos, dentro de nós, na nossa consciência, no nosso coração, nós temos todas as ferramentas. Mas os recursos, né, eles são neutros. Nós podemos usar tanto para o bem ou não. Depende das nossas escolhas. Não te aproveites do conhecimento para ordenar ou para destruir. Nem procure nas mãos do Cristo o martelo com que derrubará, desapiedado, os domicílios alheios. Eu achei essas frases todas são de Emmanuel, tá? Eu tô lendo assim direto, mas eu só anotei algumas frases e esta eu achei incrível, né? Porque realmente diz muito, né? Como a gente
tem que ter cuidado, né? Para não fazer como tantos a gente vê fazendo, em nome do Senhor, né? Com a Bíblia embaixo do braço, né? Derrubando sonhos, destruindo esperanças, né? Condenando, julgando, fazendo dos ninhos alheios, muitas vezes, né? Destruindo estes ninhos, estas casas, estes abrigos, né? Com o nosso preconceito. Jesus é amor, né? Ele é aceitação, ele é igualdade. Cada criatura humana, a rigor, reside em espírito nos seus próprios pensamentos. Encontramos, pois, cada pessoa morando na casa mental dos pensamentos que irradia. Então, chegamos aqui de novo na casa mental, né? Na erraticidade aqui da alma, né? Onde a gente fica aqui elaborando os nossos pensamentos. Aonde é que nós estamos colocando os nossos pensamentos? Jesus nunca usou de violência e, no entanto, ele é o maior exemplo de força que nós temos, né? E ele só usou amor. Por louvarmos, tem uma frase também que eu achei muito linda de Emmanuel, que diz assim, ó, por louvar Jesus nos templos e menosprezá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes. Porque somos nós, né, que vamos e voltamos, né, e fizemos isso. A gente louva Jesus nos templos, nas sociedades espíritas e nas igrejas, né? Mas menosprezamos nas ruas. O que é que a gente tem feito? Portanto, na criação do Supremo Pai, existem muitas moradas, e compete-nos agir e servir, para que todos os moradores se unam na compreensão, no entendimento, para que a Terra não mais possua gaiolas de egoísmo e cárceres de ódio, a impedirem, nos caminhos da evolução, a nossa integração na vitória da paz e do amor. Porque a gente fala tanto em paz, implora tanto por paz, né? O mundo pede paz. Qual é a nossa função? Temos algo de sagrado a fazer, onde respiramos no dia de hoje. E eu achei isso incrível, porque entendamos que é onde respiramos. Aonde eu estou respirando agora? Aqui. Aqui, dentro do meu lar, na sociedade espírita, aonde estamos respirando, temos algo de sagrado a fazer. Significa que em todos os instantes da nossa vida, a gente pode e tem o que fazer pelo outro, sempre, independente da nossa dor, da nossa dificuldade, do nosso sacrifício ou não. É aonde estamos que temos que fazer. Não é lá longe, não é no Congresso, não é em Brasília, não é no outro estado, não é na África. E também em todos esses lugares, mas especialmente aqui onde respiramos, porque aonde respiramos é o nosso corpo, é a casa da nossa alma, do nosso espírito, é aqui que estamos. Esta é a nossa oportunidade, a nossa grande oportunidade. É a casa em que moramos agora, que pedimos tanto para vir. Reencarnamos e estamos aqui. Estamos respirando e temos algo de sagrado a fazer. Vamos construir o nosso lugar, aqui, agora, com amor,
com responsabilidade, com solidariedade, com fraternidade. Aqui, agora. Que eu floresça onde Deus me plantar. E esta frase eu tirei de uma fala de Haroldo, que eu achei muito linda numa palestra. Ele conta que quando ele passou no concurso para juiz da vara da infância, uma coisa assim, e ele foi transferido para um lugar interior, longe, e ele foi, né, feliz pela conquista da vaga, mas quando ele chegou lá, ele ficou tão chocado com aquele ambiente e ficou pensando, meu Deus, aonde eu vim parar? E ele estava sendo auxiliado, conduzido até onde ele ficaria por uma freira da localização lá. E ela percebeu, né, a decepção dele. E ela foi, quando largou ele na porta do hotel, não sei aonde lá que ele ia dormir, ela disse para ele, meu irmão, não esqueça, a gente tem que florescer onde Deus nos planta. E ele disse que aquilo foi uma grande lição que ele recebeu. E ele disse também, nesta mesma oportunidade, que muitas vezes na nossa vida, Deus fala com a gente assim, através, né, dos outros, com a boca das outras pessoas. Ele nos diz aquilo que a gente precisava ouvir. E eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Quantas vezes a gente fica se perguntando por que eu nasci nesta família, por que eu moro nesta casa, por que eu tenho esse emprego, eu poderia estar em tantos outros lugares, eu poderia ser mais isso ou mais aquilo, né? No entanto, é aqui, agora, que a gente precisa florescer com estas ferramentas, com estas oportunidades, para que quando a gente, né, chegar lá no plano espiritual, a gente encontre, quem sabe, né, uma casa melhorzinha para nos abrigar. Então, cumpre-nos assim reconhecer que todo espírito mora no que pensa e se classifica pelo que faz. Não tem conclusão, e não é do que eu estou dizendo, porque eu nem tenho, talvez, condições de elaborar tão bem uma fala. Mas a mim, né, isso diz muito, né? Cumpre-nos assim reconhecer que todo espírito mora no que pensa. Nós organizamos os nossos pensamentos. Nós direcionamos os nossos pensamentos. O nosso pensamento, ele tem muito poder. Pode curar, pode emanar energias positivas, aliviar dores, né? Estimular pessoas e sonhos, mas também pode destruir. O que é que nós mostramos para as pessoas? Porque isto nos classifica. Então, não adianta, às vezes, a gente achar que só pensou, mas não registrou, né? É necessário. E precisamos, sim, rever as nossas atitudes em relação ao que estamos fazendo com a nossa casa principal. Cuidar do nosso corpo, da nossa saúde física, da nossa saúde espiritual, é o nosso principal compromisso de encarnados. E em seguida, né, responsáveis que somos também por aquilo que promovemos, que provocamos, que
conduzimos as outras pessoas. Estamos interligados, somos seres individuais, a nossa evolução é individual, mas estamos todos interligados e uns precisam dos outros. É no trabalho, é na nossa casa, é na família, é no estudo, na escola, na casa espírita, aonde quer que nós estejamos. Fazer a nossa parte aqui e agora, onde respiramos. É o mínimo, né, que Jesus espera de nós. Depois não adianta chegar lá, do outro lado, e achar, né, que a, a acolhida não está à nossa altura. É necessário que a gente tenha bônus, que a gente adquira esse crédito. E eu anotei uma frase, algumas frases de uma música que eu acho que faz sentido, levando em consideração que o nosso pensamento é o principal conduzido, né, para que a gente atinja os nossos objetivos. E esta música diz assim: você vai entender a força de um pensamento para nunca mais esquecer. Pensamento positivo que faz bem ao coração. A melhor hora e o momento é você quem faz. Então, Jesus nos fala isso em todo o Evangelho. Ele nos fala isso a cada momento, a cada fala, a cada estudo. Nós estudamos o Evangelho todos os dias, graças a Deus, o Evangelho no Lar. E em cada capítulo, em cada item, ele nos remete a isto, né? De que é necessário que a gente seja responsável pelos nossos atos, que a gente pense antes de fazer, que a gente acolha o nosso irmão com amor, com carinho, com respeito, principalmente com respeito. Porque disse Rossandro também, numa das palestras dele, que se nós não temos condições de amar, então respeitemos. Porque o respeito já é uma grande conquista, né? E aí diz assim, seguindo a frase: recitem poesias e palavras de um rei, faça por onde que eu te ajudarei. Então, mais uma vez, né, é um pensamento muito lindo, é uma música bem popular, que o nome, inclusive, é Pensamento, é do grupo Cidade Negra, e se vocês quiserem depois escutá-la toda, é só olhar lá, procurar lá no YouTube o videozinho. É bem confortante, né, ouvir e compreender que realmente o pensamento tem muita força, né? Mas com certeza é necessário que a gente conduza o nosso pensamento e as nossas atitudes através dos ensinos de Jesus, né? Através da moral de Jesus, que veio nos ensinar o amor, que nos ensina em todos os instantes o amor, que nos coloca à prova, mas sempre com amor. Nos acolhe, nos ensina, nos oportuniza incessantemente. Que nós também possamos agir desta forma. Que seja 1%, mas que seja desta forma. O mínimo que nós conseguir, que seja desta forma. Eu agradeço imensamente pela oportunidade, por vocês me ouvirem, pelas energias positivas, pelas vibrações que emanam de cada um de vocês. Que Deus esteja conosco, que nos inspire sempre, que nos coloque sempre
juntos para que uns ajudem os outros. Obrigada. Volto para ti, Virgínia. Débora, querida, muito obrigada. Palestra maravilhosa, esclarecedora, e que nós possamos, com esses ensinamentos, aprender e praticá-los. Eu gostaria de pedir que tu fizesse a prece para finalizar o nosso trabalho. Pode ser? Claro. Muito obrigada. Então, aproveitamos estas energias benéficas para pedir, porque somos, Senhor, espíritos ainda em evolução, crescendo um pouquinho, mas com muito sacrifício, com muita dificuldade, e precisamos, Senhor, muito do teu auxílio, da tua luz, nos encaminhando, nos conduzindo, nos direcionando, que possamos, Senhor, através deste trabalho, levar estas energias a todos os necessitados, a todos os desesperados, em todos os lugares, Pai, onde estiver um coração aflito, que ele possa ser harmonizado em teu nome. Que o teu amor toque todas as almas. Que seja, Senhor, estendido a todos os desencarnados, que possam receber, ser acolhidos, atendidos, que possam, Senhor, ter a oportunidade de repensar, para que possam, numa nova oportunidade, estarem juntos novamente, conosco ou com seus amores. Te agradecemos, Pai, por esta imensa oportunidade de estudo, de esclarecimento, de luz em nossos lares, em nossos espíritos, em nossas casas mentais. Que a tua luz se faça presente, Pai, por todos os nossos dias, nos conduzindo, nos amparando e nos protegendo sempre. Em nome de Deus e de Jesus, que assim seja.